Olá, gente boa de Deus, paz de Cristo sobre ti, pastor Adriano Moreira, mais este dia, mais esta oportunidade com você. E na nossa série, uma delas, Você Entendeu Errado. E hoje o Você Entendeu Errado é o texto de 2ª Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 3 e verso 6. Mas eu não posso deixar de pedir a você, apesar de já termos alcançado nossos 1000 inscritos, graças a Deus, e a você também, mas que você que ainda não é inscrito, se inscreva, e se já é inscrito, que você compartilhe, que você comente, que você dê o seu like, que é muito importante, esteja retido um pouco mais aí no nosso canal, nos ajude, e que também nos acompanhe nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, nos ajude a chegar a muitas outras pessoas e lares, compartilhando inclusive. Então, vem comigo. Você entendeu errado, 2 de Coríntios, capítulo 3 e verso 6. Nesta série, Você Entendeu Errado, nós temos enfatizado muito aqui que os erros são erros de interpretação de muitos textos bíblicos, exatamente porque se negligencia o contexto. São vários tipos de contextos e a gente também já falou aqui. Contexto gramatical, contexto histórico, contexto cultural, enfim. E é justamente quando se negligencia esses contextos é que fazemos de muitos textos pretextos e entendemos errado. E este é um texto, 2 de Coríntios, capítulo 3, verso 6 especificamente, ainda que vale ler os versículos anteriores, de 1 a 5, e os posteriores, de 7 em diante, é um texto frequentemente usado contra o estudo bíblico, o estudo da palavra de Deus. Normalmente líderes, pastores, pregadores, às vezes também, enfim, que são contrários ao estudo bíblico, ao estudo teológico, aos seminários teológicos, aos cursos teológicos, porque acabam tendo um certo medo de o povo pensar, de outros entenderem um pouco mais da palavra, aprenderem um pouco mais, ou alguns chegam a alegar que vai esfriar espiritualmente, de que a pessoa vai ser um crente mais morno porque aprendeu agora um pouco mais da palavra de Deus, então vai deixar de jejuar, vai deixar de orar, vai deixar de fazer um monte de coisa. E esse é um texto que é muito usado, frequentemente usado, porque ele é lido na parte última do verso, que a letra mata, mas o espírito vivifica. Esse tem sido um texto muito mal usado, frequentemente mal usado, para se combater o estudo bíblico, para se combater o estudo teológico, porque se pega ao pé da letra ali, a letra mata, sem entender o que Paulo está dizendo nesse texto, e o espírito vivifica, e aí então vem a grande confusão. Normalmente, se diz que esta letra do estudo bíblico, teológico, mata, esfria, faz com que o cristão deixe de ser espiritual. E que só o fato de você ser espiritual, que é o espírito, é o que vivifica. É importante a gente entender que o que Paulo está fazendo aqui é uma comparação entre a antiga e a nova aliança. E quando Paulo faz essa comparação entre a antiga e a nova aliança, inclusive ele usa o termo diateque, no grego, diateque, que é o termo grego para aliança. E ele vai dizer que a antiga aliança, que era a aliança mosaica, ela era uma aliança baseada em códigos, em regras, que era impossível do cidadão conseguir cumprir na sua totalidade. E na lei de Moisés, nós tínhamos muitas leis que elas inclusive não tinham nem algum tipo de remissão, tipo de perdão, tipo de recondicionamento do pecador caso infringisse aquela regra, infringisse aquela lei. Por exemplo, o pecado do adultério, o pecado da desobediência aos pais, o pecado da quebra do sábado, todos esses pecados, e tem mais outros, eles tinham o que nós denominamos de uma pena capital. Eles tinham um apedrejamento como o resultado, ou seja, não havia nenhum tipo de condição do pecador, em errando nesses códigos e nessas leis, de conseguir se redimir, de conseguir o perdão. Então, o que Paulo está dizendo é que essas leis, a lei mosaica, ela tinha códigos muito impossíveis de serem cumpridos e que, na sua maioria,
condenava à morte. A nova aliança, que é a aliança feita por Cristo Jesus e pelo Espírito Santo de Deus, é uma aliança em que ela nos dá a possibilidade do perdão, seja qual for o pecado. De modo que é uma aliança que nos traz vida e nos traz vida eterna. Então é nesse contexto que Paulo está dizendo que a letra mata. Ele está fazendo a referência à antiga aliança, a aliança mosaica, que era uma aliança que mais condenava do que absolvia, e a nova aliança, que é uma aliança do Espírito. A nova aliança em Cristo Jesus, a nova aliança do Calvário, como Hebreus capítulo 8 inteiro vai nos informar. Então, portanto, o que Paulo está dizendo, a letra como estudo, a letra como literatura, a letra como teologia, esfria o cristão, abate o cristão, mata o cristão, acaba com o cristão. Paulo está falando da antiga aliança, que condenava a morte por causa da sua inviabilidade na maioria dos casos. É importante se dizer que teologia verdadeiramente só vai trazer vida e só vai permitir que aquele que a estude, que é estudando a Escritura, ele se aproxime mais de Deus. Porque textos como de Oséias capítulo 4, verso 6, capítulo 6, verso 3, são textos que vão nos dizer que o povo é destruído porque falta conhecimento, e que a gente tem que continuar conhecendo e prosseguindo em conhecer o Senhor. Também você vai encontrar Jesus na sua oração, a oração sacerdotal, em João 17, Evangelho de João capítulo 17, verso 3, ele dizendo que a vida eterna é essa, que conheçam a Ti. Ele falando com o Pai, que conheça a Ti, a quem Tu me enviaste. Então, Jesus vai deixar muito claro em João 17, e verso 3, que o conhecer a Deus resume-se na vida eterna. Ele vai dizer: a vida eterna é esta, que conheçam a Ti. É importante a gente entender, só é possível conhecer a Deus pelas Escrituras. Tem que se ler as Escrituras, tem que se ler a palavra de Deus. E é importante também dizer que aquele que esteja estudando teologia, palavra de Deus, e ele não está se aproximando de Deus, tem alguma coisa errada. Ou ele não está estudando teologia de verdade, ou o que está sendo ensinado não é teologia verdadeira. De duas uma. Agora, o próprio apóstolo Paulo, que escreveu essa segunda carta de Coríntios, capítulo 3, verso 6, dizendo letra mata, espírito vivifica, é o mesmo apóstolo que vai escrever para Timóteo, por exemplo. Na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 13, ele vai dizer para Timóteo: persiste em ler, exortar e ensinar. Lá no segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, verso 14 e 15, ele vai dizer para Timóteo que Timóteo cresceu aprendendo as sagradas letras, ele de novo vai falar letras, sagradas letras, que o fez sábio para a salvação, e ele vai até o verso 17 para dizer que o homem vai aprender as sagradas letras e vai se tornar um homem perfeitamente habilidoso para andar conforme a vontade do Senhor. Nesse mesma segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, verso 13, quando ele faz as últimas pedidos ou petições a Timóteo, que ele já está prestes a partir para ser executado ali, ele diz assim: traga-me os pergaminhos, traga-me a capa, mas também traga-me os pergaminhos e traga-me os livros. Então, o mesmo Paulo que está dizendo num texto, letra mata, espírito vivifica, é o mesmo Paulo que em outro texto está dizendo para que se leia e que é bem-aventurado quem lê, e ele também, como último pedido, antes de estar indo para a execução, ele pede: traga-me pergaminho e traga-me os livros. Então, na verdade, Paulo não está sendo contra, nem ensinando nada contra a se ler, a se conhecer, a se entender. E aí, letra aí pode ser, até em segunda instância, aplicado a qualquer outro tipo de conhecimento. Então, portanto, o que Paulo está dizendo não é que o estudar letras seja algo que mata, mas Paulo está dizendo que essa letra, que tem a ver com a antiga aliança, ela era uma aliança que, pela sua inviabilidade, ela mais condenava, portanto, mais produzia a morte do que a vida. Mas a nova aliança, ela abre o leque para que todo aquele coração arrependido possa encontrar arrependimento, mas encontrar perdão e ser redimido. Então, portanto, é uma aliança de vida e de vida eterna. Agora que você entendeu certo, estude, examine a palavra de Deus, seja alguém debruçado na Escritura Sagrada para aprender, porque, afinal de contas, foi o que Jesus disse lá em Mateus: erramos por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Foi o que Jesus disse.
Portanto, meu santo, deixe seu like, seu comentário, suas críticas, compartilhe, porque afinal de contas, este canal também é seu.